proponho uma reflexão a respeito do que a palavra obediência significa. Obedecer, alguém obedecer uma outra pessoa, no caso, uma criança obedecer a mim, significa que essa criança vai deixar de fazer a vontade dela para passar a fazer a minha vontade. A Maria Montessori fala sobre isso no livro Mente Absorvente. Eu recomendo que vocês leiam. Ela fala sobre os 3 níveis de obediência. Ela percebeu pela observação que a criança passa por 3 níveis de obediência. O que são esses níveis? O primeiro nível de obediência, a criança, ela mal consegue se obedecer. Então, ela tem vontades, ela está observando, está aprendendo tudo ao seu redor, está absorvendo o ambiente e ela passa a querer fazer e realizar tarefas, mas ela não é capaz nem de se obedecer, ela vai por impulso todo o tempo, ela vai descoordenadamente, inclusive. O segundo nível de obediência é uma obediência que a criança continua obedecendo as leis da natureza, as leis de desenvolvimento da natureza impostas a ela, ela nasce com essas leis, né, que é o harm, é o impulso incondicional que ela tem para seguir essas leis. E se o que você pediu para ela coincidir com o que esse impulso da natureza está falando para ela fazer, ela vai seguir. Exemplo, ela está numa fase em que ela está aprendendo a andar. Então, para ela é importante andar todo o tempo. Se você fala para ela ficar paradinha, vai ser um desafio muito grande ela obedecer você, porque o corpo dela está pedindo para ela andar. Agora, se você falar para ela assim, vamos andar, ela vai andar. Ela vai andar porque é o que o impulso da natureza está falando para ela fazer. Então, coincidindo, é mais fácil dela te obedecer nesse segundo nível de obediência. Já no terceiro nível de obediência, a Maria Montessori declara como se fosse uma grande conquista da criança. Ela está com consciência e consegue se controlar muito mais, consegue controlar o seu próprio corpo. E ela consegue e tem vontade de obedecer um adulto que ela admira. Então, assim, ela é capaz de chegar nesse nível e ficar muito feliz por ter conquistado esse momento na vida dela. E aí, o meu convite para você é que você olhe com bastante empatia para a criança. Em primeiro lugar, observando muito o que está acontecendo, né? Observar as ações dela, observar as escolhas que ela está fazendo, anotar também. Esse é o maior papel do educador Montessori, é fazer anotações das suas observações para poder refletir a respeito delas num outro momento. Por quê? Porque ela pode vir a apresentar, a criança pode vir a apresentar algum desvio de comportamento. E se ela está apresentando algum desvio de comportamento, é importante as minhas observações, é importante eu olhar as minhas anotações para verificar o que é que está acontecendo. Porque podem existir várias razões. Em primeiro, é isso, né? A gente está em conflito com o que a gente está proporcionando para ela no espaço físico, ou o que a gente está pedindo para que ela realize, pode estar totalmente contra as leis naturais de desenvolvimento dela. Então, ela realmente vai ser incapaz de seguir o que a gente está querendo que ela siga. Então, a gente precisa analisar para ver se realmente esses desvios, se eu mesma não sou causadora desses desvios. Então, é o primeiro ponto importante. Reconhecendo as leis naturais de desenvolvimento da criança, eu consigo verificar se eu posso auxiliar essa criança a não ter mais esses desvios. O segundo ponto, eu preciso analisar se essa criança está com alguma necessidade fisiológica, se ela está com sono, se ela está com fome, ela pode estar sentindo dor, inclusive, e eu preciso estar atenta, pela observação que eu vou perceber isso, pelas minhas anotações. Às vezes elas podem estar coincidindo no mesmo horário, então eu preciso anotar, eu preciso olhar as minhas observações para verificar o que é que está causando algum tipo de desvio de comportamento numa criança, em que impede com que ela chegue, por exemplo, no terceiro nível de obediência, ou que ela nem consiga obedecer ela mesma ainda, por um tempo, né? E o terceiro ponto é que eu preciso entender que todo comportamento é gerado por alguma necessidade. Então, assim, essa necessidade sendo atendida, o comportamento ele vai ser um comportamento mais adequado. Se ela não for atendida, se a criança tem alguma necessidade que não está sendo atendida,
pode gerar esse desvio de comportamento. O que é mais importante é eu entender que, independente do que é que está acontecendo, não é algo pessoal. Ela não está fazendo aquilo para me testar, para me magoar. Então, esse é o meu convite de hoje, para você ter esse olhar de uma outra forma, mais atento. Obrigada.